Apenas espalho! Estamos aí mais uma vez com mais um episódio do meu, do teu, do nosso podcast. Eu esqueci, talvez eu coloque na imagem, mas gostaria primeiro de agradecer a participação de todo mundo que está assistindo, que está interagindo lá no YouTube, aqui no YouTube, no Instagram. Eu estou tendo um volume de visualização maior do que eu esperava, até porque com a publicação desse vídeo eu acho que eu vou estar com 1 mês e 1 semana, ou 1 mês e 2 semanas de canal, então estou muito feliz com o número de visualizações, com o volume de horas que eu já estou tendo no canal. Então, muito obrigado a todo mundo que está participando, seja aqui de forma direta comigo, ou seja assistindo cada um dos vídeos, com essa galera flor de especial, que tem a cada dia, a cada semana me agraciado com a presença e trocando, principalmente, fazendo essa troca de experiência conosco. Então, primeiramente, muito obrigado a você que está assistindo a cada um dos vídeos, seja integral ou parcial, mas que está participando. Além disso, como eu já disse no último vídeo, o canal está começando, é o início, então a participação é primordial. Sendo assim, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a sinetinha, o sininho, esse negócio todo que tu já tá aí no YouTube, sabe como funciona. Hoje, rompendo as fronteiras do Rio Grande do Sul, nada mais, nada menos que o paulista, torcedor do São Paulo, né? Eduardo Rezende. Boa noite, Eduardo. Boa noite, meu querido, boa noite. Mas que beleza. Eduardo, é um prazerzaço te ter aqui, dividindo esse espaço contigo e principalmente poder contar com a tua participação aqui, porque eu sei o tanto de histórias que tu tens, conheço um pouco da tua história, um pouco mais recente, claro, e me agrada muito te ter aqui, principalmente porque tu conquistaste a cidadania, tu já vieste RP, é um processo diferente de todos os outros que a gente já conversou, então eu acredito que tu tens muito a agregar. Obrigado pela parceria de sempre, pela amizade, pela contribuição que tu nos dá, em particular, nos auxiliando em tantas coisas, sendo de fato aquela pessoa parceira que a gente sempre tem ao lado e pode contar. Então, boa noite, te apresente, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Como o Evandro comentou, paulista, que caiu nessas terras gélidas aqui. E a gente vai bater um pouquinho do papo aí, contar um pouquinho das histórias, como tudo, de onde saí lá do interior de São Paulo. Passei por alguns lugares e cheguei aqui no Canadá. E vai tocar nesses pontos. Passou por alguns lugares do mundo, né? Alguns. Alguns lugares do mundo. É interessante, porque tu és paulista, mas tu tens um pouco de gaúcho também, né? Sim. É uma mistura, porque na verdade eu saí do interior de São Paulo para fazer faculdade no interior de Minas Gerais. Passei sim por Minas também. Minas Gerais. Misturou um pouquinho já. Quando eu estava no último ano da faculdade, fui fazer um estágio na Índia durante 1 ano. Conheci a minha ex-esposa lá na Índia, o que me levou e ela é gaúcha, e me levou a ir para o Rio Grande do Sul, dar uma olhadinha nas vagas que tinham, e tinha mercado de trabalho para a área de TI em Porto Alegre e região, o que me levou a ir para o Rio Grande do Sul. Então me diz assim, tu és formado em que no Brasil? Engenharia de computação. Engenharia de computação. Isso. Maravilha. E partindo da engenharia de computação, pesquisando na internet, tu achou uma vaga. Como é que tu foi parar na Índia antes de tudo? E como deve bem saber, no Brasil a gente precisa ter as horas de estágio para finalizar a nossa graduação, correto? E eu queria ter uma experiência internacional, fazer um estágio fora do Brasil. Tem uma organização que se chama IESEC, ela faz esse meio de campo de intercâmbios, e apareceu uma oportunidade para ir para a Índia. E eu fui. Caramba. Fiquei 1 ano lá. Então tu pegou, na realidade, a necessidade do estágio da faculdade, localizou uma empresa que faz o meio de campo e tu foi para a Índia, cara. Foi fazer estágio na Índia. Fui fazer estágio na Índia. Fiquei 1 ano lá.
Validei, como fiz todo o relatório de estágio, a universidade aceitou. Eu fui alocado em 2 projetos diferentes. O primeiro projeto não estava andando muito bem, eu procurei um segundo projeto dentro da empresa que eu tinha o meu estágio por um ano. Dentro da mesma empresa? Dentro da mesma empresa. Okay. E esse segundo projeto começou a focar mais em banco de dados e foi uma coisa que eu trabalhei por um bom tempo quando eu voltei para o Brasil. Me abriu várias portas esse segundo projeto no estágio. E tu não te interessaste em ficar na Índia? Precisava voltar? Eles davam oportunidade para a gente continuar lá, mas eu gostaria de voltar por como estava indo a vida naquele momento. Então eu não me via continuando lá por um tempo, porque é uma cultura bem parecida com a nossa no Brasil, assim, questão familiar e tudo mais, porém é uma cultura bem diferente, porque ela é oriental, então é bem diferente, assim. Então foi aquilo, eu queria finalizar o meu processo de estágio e voltar, e foi isso que eu fiz. E deu certo. Por isso. Deu. Um ano, né? Foi de fevereiro de 2008 a março de 2008 a fevereiro de 2009. Tu lembra o nome da empresa que tu ficaste lá? Foi a TCS. É o grupo de TI a TCS é Tata Consultancy Services. Ele é a empresa de TI do Grupo Tata. O Grupo Tata, ele tem, na época, era coisa de 70% das empresas da Índia. De loja de departamento, loja de carro. Tem a Tata Motors, por exemplo. A Tata Steel, que é a que faz o aço. A Tata Salt, que faz o sal de cozinha deles. Eles têm empresas em diversos ramos. Eles controlavam em torno de 70% do mercado, né? Não sei se continua aí assim. Mas era. Na verdade, Era o maior grupo. Eles têm empresas aqui no Canadá, no Brasil, na Europa. Eles fazem consultoria em gestão de TI. Tem uma empresa que se chama Tata Comunicações, ou Tata Communications é do grupo Tata. É uma das empresas do grupo Tata. É do grupo. Caramba, que legal. Ela é uma das empresas. Eles têm loja de departamento de roupa, loja de joalheria, carro. Tudo que você pensar, via de regra, tem um grupo Tata. Então, agregou muito para ti? Foi uma baita empresa que no meu currículo o pessoal olhava e sabia o que era a empresa. Que bacana. Foi bem legal. E para voltar da Índia para o Brasil, simplesmente voltou, mas tu já estava te relacionando com uma pessoa. Isso. Como foi para voltar? Simplesmente, vou voltar para casa? Ou como foi essa decisão de ir para o Rio Grande do Sul a partir disso? Porque tu és de São Paulo. Sim, exatamente. Eu estava nesse relacionamento, eu voltei para o Rio Grande do Sul, fiquei alguns dias com ela, conhecendo ela, a família dela. Nisso estava no final de março, começo de abril, passou maio ali, estava os Dias das Mães, eu voltei para São Paulo para poder visitar minha mãe no Dia das Mães. Disso eu voltei para o Rio Grande do Sul depois, ali final de maio, começo de junho, e consegui um estágio, um emprego numa empresa na Zona Sul de Porto Alegre. Um grande amigo que estava na Índia na época que eu estava fazendo estágio lá, também tinha voltado do estágio dele. E ele é gaúcho também, procurando emprego no Rio Grande do Sul, perguntou se eu queria dividir um apartamento e a gente dividia um apartamento ali no centro de Porto Alegre, que era onde tinha ônibus os dois trabalhos. Que bacana. E foi nisso que te deu gatilho para sair do Brasil ou não? Foi um pouquinho mais à frente, porque isso foi ali por 2009. Em 2012, passando um pouquinho mais à frente, a gente começou a ver como que estava a vida no Brasil em questão, principalmente de segurança. Eu morava ali no Menino Deus, que é um bairro relativamente tranquilo de Porto Alegre, porém, via de regra, dia ou outro, você via vizinhos dizendo que teve o carro assaltado na frente de casa, sabe? Então, foi aquele negócio que não quero continuar aqui vivendo desse jeito. E aí, final de 2012, a gente começou a participar de algumas palestras que o pessoal daqui de Quebec faz no Brasil, apresentando os possíveis programas de imigração. E o que eu fiz para vir para cá foi o Travailler Qualifié, em francês, ou Skilled Work, ou em inglês, trabalhador qualificado. Ou trabalhador qualificado em português. Que basicamente eles têm uma tabela de pontuação de acordo com a tua idade, graduação, tempo de trabalho, se você tem filho ou não, se você é casado ou não. E de acordo com esses pontos, se você tem esses pontos, se dá toda a documentação que eles te pedem,
eles te dão um CSQ. Também. E a gente achou bem interessante, porque no final de 2012, a gente chegou a ver processos de migração, por exemplo, para Austrália e Nova Zelândia também. Porém, esses dois países, se você não usa um agente de migração, costuma ser um processo bem... eles costumam pegar nos detalhes e costuma ser muito difícil de você fazer sozinho. E o processo do Quebec, ele está muito bem descrito no site, na informação oficial do governo. Então é muito tranquilo de você fazer sozinho. Eles te dizem a documentação que você precisa, se você vai prover ela em inglês ou francês, e é isso. Então, e como a gente tinha amigos que tinham feito esse processo há uns anos antes, a gente viu que ele poderia fazer sozinho, sabe? Então foi isso. Essa independência também te chamou a atenção. Sim, foi um dos pontos bem que nos levou a escolher o Quebec por isso. Tu mesmo poder analisar o que tu queria para ti, de que forma tu gostaria de vir e fazer o teu processo andar de forma independente. Isso. E uma das coisas que levou, por exemplo, esses amigos que estavam no processo uns anos antes que a gente, alguns amigos que já moravam aqui, a gente pensou, o Canadá tem várias províncias com processos diferentes, mas o Quebec nos daria um ponto de apoio muito bom, sabe? Então, só que nisso, o Quebec precisa de francês. O que levou a 2013 eu estudar francês o ano inteiro, em aulas particulares, que era onde casava melhor o horário. E no final de 2013 fazer a prova de francês e de inglês. Porque como aplicante principal, eu poderia ganhar pontos nos dois idiomas, então eu fiz a prova nos dois. Ah, legal. Porque na verdade a maioria do pessoal que eu converso, a gente acaba focando no francês. Sim. E eu tinha esquecido desse detalhe que, na realidade, a língua te pontua dos dois lados, né? A pontuação do inglês aqui, porque ela é bem menor. Né? O francês, se eu não me engano, chegava a te dar, por exemplo, 16 pontos, o inglês te dava 6. Nossa, baita diferença. Mas, para quem queria chegar nos pontos finais, uma das coisas que eu tava... que eu tava pensando se faltasse pontos, eu iria vir para cá para passar 2 semanas estudando aqui, porque se você passa pelo menos 15 dias aqui por esse processo, você ganha pontos por isso também. Dá mais pontos. Né? Então... eu lembro que a gente chegou a analisar, eu ia aqui para o trabalhador qualificado, e a gente ficou impressionado que enquanto tu vai focando no francês, a tua pontuação ela vai aumentando de uma forma muito melhor. Vai. Daí o fato de conhecer também o país te pontuava, e ficar um período aqui seria bem interessante. E eu não lembrava disso. Mas eu não sei se hoje ainda segue nessa linha. Eu acho que sim, só que esse processo, até onde eu sei, o Skilled Work, ele estava fechado no momento. Então, ok. Mas ele segue basicamente a mesma coisa, a tabela, tudo. Mas até onde eu sei, nesse momento ele estava fechado, ele não estava com nenhuma vaga disponível. Que maravilha. E quando chegou a resposta para vocês? Sim, em 2014 a gente enviou a papelada, no começo de 2014, ficou até o começo de 2015 sem nenhuma notícia. E é aquilo, você toca a vida sem saber se tá indo ou não. Mas aí no começo de 2015 veio o famoso e-mail dizendo: vamos negar o seu processo. Esse é um processo, é um e-mail que vem quando... O que acontece? Ou faltou algum documento, ou algum documento foi atualizado de um ano para o outro. É só isso. Só que o título do e-mail é esse: vamos negar o seu processo. Não é um bom título, digamos assim. Não é um bom título, mas te chama bem a atenção. E aí, basicamente, quando vem o e-mail, você tem que corrigir os documentos que foram atualizados ou dar os documentos que faltavam, e você tem 90 dias para isso. Okay. Assim que chegou o e-mail, a gente viu os documentos que tinham sido atualizados ou faltaram, entregamos, e coisa de 30 dias depois eles deram ok, CSQ em mãos. Com isso, a gente enviou a papelada para o federal. E exatamente. Ali por agosto, mais ou menos, eles pediram os exames médicos, que tem uma clínica, tem um médico credenciado em Porto Alegre, que é bem tranquilo para quem mora ali na capital. E quando eu vim, era o mesmo médico ainda, viu? Assumo que sim, porque era um ali pra região toda, e o cara não vai largar aquele... e aí, depois do exame médico, um mês depois, chegou o visto em casa. Me diz... Não, pode falar. Eles pedem o passaporte, você manda ali para a embaixada canadense ali em São Paulo, e eles te mandam em casa. Assim que eles emitem o visto, né, alguns dias antes de chegar na tua casa, você tem 1 ano para fazer o seu landing aqui no Canadá. Então eu tinha até o final de 2016 para chegar no Canadá.
Então o processo vocês abriram quando? Só para repassar as datas. Abril de 2014. Abril de 2014, o CSQ chegou um ano depois. Chegou ali por maio de 2015. E o visto... CSQ, isso, o CSQ, só para a gente revisar, na realidade é a carta do Quebec, né? Isso, é o a certificado de Covid seleção do Quebec. Exatamente. Isso. Então o Quebec te aceita, né, e te convida a vir. Com esse papel, você basicamente manda o resto dos documentos para a parte federal e eles emitem um visto. Quando alguém tem o CSQ, o federal, basicamente, eles emitem o visto. Eles não fazem muito mais. Né? Muita objeção, né? Não. Nada, né? São documentos bem particulares que eles pedem, mas é bem tranquilo, assim. Depois que você tem o CSQ, é só vir mesmo. E nessa aí do CSQ, vocês optaram pelo Quebec pela facilidade. A gente optou pelo Quebec pela facilidade do processo. Depois que você tem o CSQ, como residente permanente, tem um documento que eu assino, que eu assinei no processo, dizendo, eu tenho a intenção de morar no Quebec. Só que como residente permanente, você não é obrigado a ficar no Quebec. Porque o processo é federal e você é um residente permanente do Canadá. Exatamente. Mas sim, eu moro em Montreal desde 2016, eu nunca saí de Montreal e por enquanto não tenho previsão de... Então tu chegaste, depois de tudo isso, tu chegaste no Canadá já como residente permanente. Exatamente. E isso em que te facilitou quando tu chegou aí? Olha, Evandro, aqui, quando você chega como residente permanente, eles pedem 3 meses, você já tem direito ao seguro de saúde do que, por exemplo. Uhum. A nossa famosa Ramkill. Então eu cheguei no final de março de 2016, em junho, dia 1º de junho de 2016, eu já tinha acesso à Ramkill. Já poderia ficar doente sem problema nenhum e acessar todo o sistema de saúde. Exatamente. Nesse período eu tinha o meu seguro particular, porque é uma das exigências que eles pedem do processo. Mas, então você vê, você chega... Aqui é engraçado porque não é 90 dias, são 3 meses. Como eu cheguei dia 27 de março, contou março, abril e maio. Então deu 62, 63 dias eu já tinha acesso ao Ramkill. Só que se você chega lá no começo do mês, aí vai dar quase 90 dias, né? Vai pegar o mês inteiro. E como é que foi... Pode falar. Outra coisa, talvez seja um pouquinho mais à frente, assim que eu cheguei como RP, eu já tinha acesso à francização. Isso aí que eu ia perguntar uma coisa já da língua. Porque de repente a gente pode até vincular a língua. Ok, tu já chegou no Quebec, tu já tinha francês, na realidade. Tinha. Por conta das aulas que tu fizeste em Porto Alegre, enquanto tu estava te preparando para vir. Mas chegando aqui, tu analisou a tua companheira do momento, vocês verificaram de que forma, para que lado correr. Beleza, vamos chegar no Quebec, vamos fazer o quê? Quais eram os planos, assim, para começar a dar os primeiros passos aqui como RP? Sim. Um dos documentos que você... diferente do pessoal que vem estudar, que você tem que comprovar a renda, um dos documentos que você assina no processo de Skilled Work de acordo com a tua situação familiar, pode ser sozinho, casado sem filho, pai solteiro com filho, dependendo da sua situação familiar, eles têm uma tabela de quanto que você tem que ter de dinheiro para se manter por 3 meses. Então, naquele momento nós éramos um casal sem filhos, então eu tinha um X para trazer por mês. O governo pede o documento assinando, eu tenho condições de 3 meses. Só que você não precisa demonstrar nada. Eles agem na boa fé que você tem. Faz uma declaração. É um documento declarando, eu tenho o valor para me manter por 3 meses. Mas eles não pedem comprovação dessa renda. Mas todo mundo que a gente conversava dizia, traz pelo menos 6 meses do que eles colocam na tabela. Nós trouxemos para 1 ano, para 12. Para garantir... Exatamente, para garantir que os dois, mesmo sem trabalho, fazendo a francização, iríamos viver bem por 12 meses. Que maravilha. Foi o planejamento, na verdade. Foi o nosso planejamento lá de 2012, quando a gente começou tudo isso. A gente começou a guardar dinheiro para isso. E chegando aqui, cara, desembarcaram. Como é que foi essa questão de aluguel? Como é que foi a questão de documentação? Uma das coisas que nos levou a vir para o Quebec foi uma rede de amigos que a gente tinha aqui, que, por exemplo, o aluguel. A gente ficou sabendo que os aluguéis aqui giram em torno de julho de um ano a junho do outro ano. Só que a gente chegava em março.
Então era uma época, vamos dizer, ruim para pegar um aluguel, começar um aluguel. Só que a gente conseguiu uma pessoa que fez tipo um Airbnb pra gente até junho. Então a gente chegou com um aluguel pronto até junho e nisso a gente falou, a gente tem 3 meses para começar o nosso primeiro aluguel. Aí no primeiro dia a gente chegou, foi fazer o SIM number, foi comprar celular. E na realidade, Problemas de prática e todo mundo Sim. chega a abrir conta. e na realidade com a facilidade, né? Porque como tu já chegaste com o documento, que tu já chegou com o documento tu já chega com a carteira, o cartão, né? em si demora eles pedem de 6 a 8 semanas para chegar na sua casa, mas você tem um documento dizendo comprovando que você é um residente. Ok. Então ele serve como o cartão de RP, mas Não é o cartão. não é o cartão em si. O cartão físico chega em até 8 semanas. O meu chegou, acho que foi 7 semanas depois que eu abri. Eu comento isso porque, na realidade, o estudante, quando chega, ele tem alguns enfrentamentos a fazer, né? Tem. Ele chega, precisa fazer o número do NAS, né? Que é o SIM number. SIN number, que é o CPF aqui do Canadá. Ele precisa obrigatoriamente fazer isso para conseguir dar os próximos passos e, mesmo assim, enfrenta algumas dificuldades. Se tu vai abrir uma conta telefônica, tem que explicar bastante coisa, dependendo da pessoa que vai te atender, dizendo, olha, eu vim estudar, eu tenho a permissão longa. Então, uma série de coisas. O próprio banco, abrir uma conta em banco, logo que tu chega, como estudante, por vezes demora um pouco. Porque a atendente não conhece muito bem o procedimento, tem que chamar o gerente, uma série de coisas em volta que eu acho que o RP pula. Olha, é parecido. É mesmo? Eu, no meu primeiro dia, a gente chegou aqui, acho que foi de sábado para domingo, na segunda-feira era um feriado, na terça-feira a gente foi lá, de manhã, fez o NAS, o SIM number, saímos dali, fomos na Ramikill, porque apesar de eu não ter direito, eu poderia começar o processo dela para pelo menos ter o cartão, que seria um documento daqui. E deixar pronto, né? Isso, já deixava pronto. Saí dali, passamos no banco. Isso foi uma coisa bem legal, porque o Desjardins, ele deixou eu abrir a conta estando no Brasil e eu podia começar a enviar o dinheiro antes de chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, ele só trocou o tipo da conta de depósito somente para uma conta corrente. Isso. E aí, então, no primeiro dia, a gente finalizou isso. Foi o SIM number, o Ramkill, o banco. E no dia seguinte a gente fez o telefone. Só que, como você comentou, várias das companhias ali de telefone não aceitaram. Uma delas aceitou, falou, tá aqui o meu SIM number, eu não tenho crédito ainda, mas tá aqui o dinheiro, tá aqui tudo. E eles aceitaram. E aí nisso, quando você faz a primeira, a vida começa a andar, né? Começa a fluir. E daí tu começaste a fazer vocês, né? Como é que foi assim? A gente chegou a perder aquele momento que a gente chegou no final de março, a gente perdeu a próxima fase da transação, que teria que ter tido, você teria que ter se inscrito no começo de março. Então eu tive que esperar virar maio para poder me inscrever para a francização. Eita. Mas nesse meio tempo, a minha ex-esposa ela conseguiu um emprego num call center que cobria quase 100% dos nossos gastos de aluguel, de alimentação, transporte. Então aí a gente combinou que eu iria me focar na francização integral. Então ali em maio eu me inscrevi, em junho eu consegui a minha vaga. Comecei a fazer a francização em tempo integral, manhã e tarde. Nisso eu resolvi fazer um curso na minha área de especialização no período da noite. Porém, em agosto, fazendo uma entrevista de emprego, eu consegui um emprego na minha área, 40 horas. Como eu já era RP, eu poderia trabalhar 40 horas legalmente. Eu tive que largar a francização. Então, parei a francização no meio. Tem uma coisa que eu não vejo muito comum aqui. Uhum. Tu estudava à noite, tu fazia o que? Era uma especialização. Era o AEC? Era um AEC, exatamente. Era um AEC à noite. Isso. Era em quê? Era em banco de dados, naquela área que eu trabalhava no Brasil. Tu lembra só? Montreal College Montreal of Technology. Fica ali no centro. Fica na Sherbrooke? Não, é na... Não. Na San Catherine, na esquina da San Catherine. É na linha verde ali. Por que eu pergunto, até para não parecer chato?
Mas é porque às vezes fica como dica. Sim, só que é bem aquilo que a gente que você conversou com os outros meninos. O valor para quem não é RP é um pouquinho diferente, então. Ah, legal. Exatamente. O valor para Legal. se estudar como RP é muito mais barato. Um AEC para um não residente custa na faixa de uns 20, 22 a sessão, que é uns 18 meses. No meu caso foi acho que 6 mil. Caramba! É um Foi pouco um terço do valor? Foi, é mais ou menos um terço para quem já é RP. Mais ou menos um terço do valor. E É. esse curso te auxiliou, assim, tu sentiu que Na te verdade, agregou? Agregou, sim. Ele estava dividido mais ou menos em 3 partes. A primeira parte era bem introdutória, que eu já tinha conhecimento bastante do meu trabalho. A segunda e a terceira parte foi bem legal. Agregou bastante. Porém, o curso eu comecei junto com a francização, ali em junho. Em agosto, eu consegui um trabalho trabalhando com o que eu trabalhava no Brasil antes, como SAP Basis. E aí o curso divergiu um pouco. Só que eu terminei o curso, como já havia começado. Concluiu. Então, continuei trabalhando as 40 horas ali das 8 às 5 e à noite, segunda, quarta e sexta, eu fazia o curso. Essa questão do emprego que aconteceu, foi aleatório? Tu estava fazendo entrevistas aleatórias? Eu estava fazendo entrevistas, como eu comentei antes, a gente veio com a gente tinha uma situação muito tranquila em relação ao dinheiro, porque a gente se preparou bastante para. Imagina, a gente se preparou para ficar 1 ano sem trabalho e no primeiro mês começou a ter uma renda. Não era uma renda alta. Mas entrava em dólar, né? Sim. A gente, esse valor que eu trouxe para cá em dólar. Só que imagina, a minha ex-esposa ela começou a ter uma renda que cobria quase 100% dos nossos gastos. Então a nossa poupança não estava sendo mexida, sabe? Aquele 1 ano que a gente tinha de fôlego estava lá parado. Excelente. E aí ela conseguiu o trabalho em abril e eu consegui em agosto. Então em agosto nós já tínhamos 2 rendas, sabe? Então ficou muito tranquilo. Então de abril a agosto eu estava procurando vagas na minha área. Então eu não fiz muitas entrevistas. Porque eu estava focando na francização. Eu estava estudando. Eu cheguei a fazer francês no CAF, no Centre d'Aide à Famille, que é um centro de. Os portugueses ajudam pessoas. Eles têm cestas de comida num valor bem bom. Eles fazem aula de francês num valor bem bom. Então, enquanto eu não consegui a minha vaga na francização pelo governo, eu fui fazendo aula particular. Eu continuei estudando francês. Isso é uma dica legal também, né? Porque não raras vezes as pessoas chegam aqui já com o valor contado, né? Ou acabam chegando com uma família maior. Tu chegaste. Sim. Vocês eram 2. Nós éramos Mas 2. nós conhecemos uma galera que chega com 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Sim. Então, por vezes, vale a pena procurar um desses centros também. Vale. Para comprar, né, essa cesta básica. O CAF, não sei se eu posso chamar de cesta básica. Eu diria que é uma cesta básica que vem bastante alimento. Eles cobravam, na época, se eu não me engano, era $5 por semana ou 20 no mês. E se o mês tivesse 5 semanas, você pegava igual a quinta cesta de graça. E $5 para muita comida, muito alimento, sabe? Só que era bem variado, assim. Você não escolhia as coisas e eles. Só que teve uma vez que. Teve uma vez com um amigo. Por a gente ter a renda que a minha ex-esposa tinha, a gente não tinha direito a pegar a cesta. Só que a gente ia lá para fazer aula de francês. E teve uma vez que eles estavam dando os tomatinhos cereja, sabe? Os tomatinhos pequenininhos. Eles deram tanto tomate para uma pessoa que pegava a cesta, eles nos deram uma sacola de tomatinho e a gente passou para outras 2 de tanto tomate que veio na cesta, sabe? Então, cesta vale a pena, pô. Vale por muito a pena. $5, isso a gente tá falando. E não foi só o tomate, foi um dos itens que eles receberam que eles nos deram. Vinha pão, vinha legumes, frutas, vinha de tudo um pouco, mas nesse dia do tomate foi interessante porque a gente passou para outras 2 pessoas e era tanto tomate que a gente não sabia o que fazer com os tomatinhos. Olha que legal, isso tu tá falando de um item, né? É. Então imagina uma família que ela é maior, ela consegue efetivamente trabalhar durante a semana com isso. Consegue. Ele tem uma família um pouco maior. Tudo nesse centro, que eu já esqueci o nome do centro. CAF. O CAF. Que de repente eu vou procurar alguma coisa na... Deve ter alguma informação na internet disso, né? Pede para o editor colocar. Falar com o editor, não esquece do CAF, por favor.
Porque o meu editor ele é um pouco lento, coitado. Tem que ficar... dá chance pro guri. Cara, o cara tem que ficar lembrando as coisas, às vezes vem informação depois, corta o que não tem que cortar, depois tem que ficar... É complicado, rapaz, cara, mas eu... Devagar, né? O projeto tá começando, a gente dá chance, não tem problema. Maravilha. Então, na verdade, tu fizeste nesse centro a francesização. Eu fiz o francês particular, que eles ofereciam aulas particulares. E quando eu obtive a minha vaga na francização, eu parei de fazer aula no CAF e fui fazer com o governo. E no governo tu já entrava com aquela vantagem que hoje tem de receber um valor para fazer a francização ou não? Sim. Eu fazia a forma integral e eu recebia, era coisa de 200 e poucos dólares a cada 15 dias. O que cobria meu transporte e minha alimentação na escola. Sim, era eu estava aprimorando a minha língua e o governo estava me pagando para aprimorar a língua. Assim, então... Isso é bacana de falar aqui do Quebec, né? Porque eu moro aqui também, eu sou muito satisfeito de estar morando aqui, mas eu vejo muita gente criticando de forma incisiva o governo. Só que esses detalhes a gente tem que prestar bastante atenção também, né? Sim. Aquilo que é oferecido. Tu tá chegando num país diferente, tu tá numa província diferente, e o governo não tá simplesmente te deixando aqui. Mas não é só assim, te vira. Ó, vai fazendo o teu, vem aqui para minha escola, vou te ensinar a língua, a gente vai trabalhando de forma... vou te ensinar a língua, e a língua, de fato, eles ensinam o Quebec. Não é o francês da França, é o francês da França, é o quebecois. Como a gente diz aqui, o quebecois da gema. Você aprenderá palavras que no Brasil não faz sentido algum. Tabarnak. O tabernáculo. O tabernáculo. Hostil, né? Hostil, cálice, são tudo nomes da igreja, né? E que são usados de outra forma aqui, né? Tem um outro objetivo essas palavras. Sim. Então, eu acho que isso é o bacana daqui. Tu tá vindo, tu tá sendo inserido e o governo tá bancando isso para ti. Isso tudo durou quanto tempo? Desde a tua francização até que tu iniciou o trabalho e que tu entraste no mercado de trabalho e a vida começou. Sim, o meu primeiro emprego eu consegui ali em setembro de 2016. Cheguei em março, sim, 6 meses. 6 meses depois. Na área, né? Isso é legal falar também, que era algo que sem pressa. Sim. Eu foquei bastante na língua nesses meses que eu não estava trabalhando e consegui o primeiro emprego na área. E é o que o pessoal comenta, o primeiro emprego é complicado de se conseguir aqui, mas depois a roda vai girando e fica tudo mais tranquilo. E o primeiro emprego já foi na SAP? Foi a empresa que eu trabalhei 6 anos no Brasil. Eu tentei fazer a transferência para cá quando já estava com visto, tudo certo. Eles não tinham uma posição que pudesse ser transferido. Eu pedi a demissão. Desculpa. Eu pedi a demissão na SAP e vim para cá. O primeiro emprego foi na IBM, trabalhando como SAP Basis. Pô, mas na IBM já também... Sim. Já é uma empresa sim. a ser considerada, né? E aí, em maio do ano seguinte, em maio de 2017, eu voltei para a SAP. E estou e daí na IBM, com a proposta da SAP, tu saiu ou tu falou, não quero ficar aqui, ou tu quis desligar e foi procurar? Como é que foi a situação? Eu estava na SAP, na IBM, trabalhando como SAP Basis no momento, e eu vi uma oportunidade no site da SAP. Então tu optou em sair? Sim. Me candidatei, fiz o processo e a proposta foi bem melhor do que eu tinha no momento na IBM. Em questão de benefícios, de salário, de tudo. E aí não teve como competir. Não teve como competir. E nessa aí, cara, olha só, beleza. Emprego tranquilo, que a gente sabe que é uma empresa mundialmente famosa, né? Inclusive no Brasil ela impulsiona muito o mercado brasileiro, né? SAP, assim como em outras partes do mundo. Então, já estava bem. Qual foi o próximo passo? Lógico, do processo foi preparar as coisas para a cidadania, mas você se sentiu chegado, tinha tempo para isso. Sim. O processo atualmente, ele, num período de 5 anos, você tem que morar 3 aqui no Canadá. Então, eu poderia aplicar ali por abril, maio de 2019. E foi o que aconteceu.
abril de 2019, na hora que tem a calculadora online, não sei se você conhece, vale muito a pena, depois que vira RP. Essa aí eu vou falar com o rapaz pra gente colocar o link também. Sim. Que eu acho que ela ajuda, né? Ajuda muito, porque toda a entrada e saída que você dá do Canadá, você vai registrando ali e ele já te diz quando que você vai poder aplicar para a cidadania. Calculadora, eu acho que ela é fundamental. Depois que você... Você pode começar a usar ela antes de virar RP, mas depois é muito interessante porque um dos formulários que é obrigatório para enviar para a cidadania é isso. Ou você preenche manualmente todas as suas entradas e saídas, ou você gera o PDF do site da calculadora online e é só assinar. Então, eu fazia num Excel, eu controlava num Excel as minhas entradas e saídas para ver quando que eu poderia aplicar, e quando eu descobri a calculadora, eu migrei tudo pro site. Você cria um usuário e senha você já tem uma viagem programada para daqui a alguns meses, vai visitar a família, vai tirar umas férias, você coloca a entrada e saída do Canadá e ele já altera a data para frente. Então, na verdade, ela vai se adaptando, de fato, ao seu tempo de Canadá. Exatamente. Que é o que precisa provar. A parte antes de você ser residente permanente conta, na lei atual, metade do tempo. Então, se você passa estudando aqui 3 anos, valeria 1 ano e meio, só que ela é limitada a 1 ano. Uhum. Então, antes de que foi o caso, por exemplo, da Xanda, ela tinha trabalhado aqui por 3 anos, que valeria 1 ano e meio, só que se limitou a 1 ano. Né? Depois que ela virou residente, ela teve que esperar mais 2 anos para aplicar para a cidadania. Na verdade, é algo parecido que vai acontecer comigo aqui, né? Uhum. Imagina. Exatamente. Nós temos basicamente 5 anos de Canadá. Uhum. Mas sem ser residente permanente ainda. Sim, mas na hora que você vira residente, você não precisa esperar 3 anos, você espera só 2, porque você já tem esse 1 ano antes. 1, né? 1 de 5. Ou 1 de 5. No meu caso. Exatamente. Então, e nisso aí, tu encaminhou, então, 3 anos depois. Quando fechou... o dia que... a lei atual, você precisa de 1.095 dias, que eu acho que são uns 3 anos. Óbvio que toda entrada e saída ela te joga um pouquinho mais pra frente, mas no dia que deu os 1.095 eu enviei a papelada. O formulário, todos os documentos que eles pediam. Setembro de 2019, eu acho, eu fui convocado para a prova. Na época não existia pandemia, então eu fui fazer a prova presencialmente. Aquela dos conhecimentos do Canadá. Isso, tem um livro, ela é bem parecida com a prova online, mas antes era você ia num local fazer uma prova, eles te entregavam um caderno, você anotava as respostas. Eu fui fazer presencialmente a prova. Das 20 questões, você tem que acertar pelo menos 15. Eu acertei acho que 18 questões. Bem então, tranquilo. Tranquilo? Tu pode escolher a língua, se não me engano, né? O caderno vem nas duas. Ok. Um lado tá em inglês, o outro lado em francês, a mesma questão. Então, pode ler na tua língua de interesse. Ok. Okay. Então, nisso eu fiquei pronto. Eu tava com a prova pronta. No começo de 2020, eu fui visitar minha família no Brasil. E quando eu estava no Brasil, eu fui convocado para a cerimônia. Em fevereiro de 2020. Eu, como estava no Brasil, perdi a cerimônia. Eu expliquei... Tu não voltou? Eu não tinha como voltar. Eita. Eu não tinha, porque eu tinha acabado de... Eu cheguei no final de janeiro e eu ia ficar até meio de fevereiro. Sim. Então eu não tinha como voltar. Não tinha voo, não tinha como voltar. Então eu expliquei a situação e eu falei, olha, me coloquem a partir do dia tal de fevereiro que eu já estou de volta no Canadá. Nisso começou a pandemia e eles pararam todas as cerimônias. Pararam prova, pararam tudo. Ali por maio, mais ou menos, eles voltaram a fazer as cerimônias, ainda não prova, mas online. Só que no começo era individual a cerimônia. Então você fazia com o juiz individualmente, que eles estavam testando o processo. Sim. E então era para ser em fevereiro. Em setembro que eu fui ser chamado. E a data ficou um pouquinho, não sei se mórbida, mas foi no 11 de setembro. Caramba! As Torres Gêmeas, que para mim virou uma data muito positiva. Boa, positiva. Historicamente é uma data que mudou o mundo, né? Exatamente. 11 de setembro. E para ti se transformou numa data referência de forma positiva. Exatamente. E quando tu negou... Desculpa, mas quando chegou... É que agora se torna tenso, né? Uhum. Tu recebe essa informação, olha,
você está sendo convocado ou convidado, não sei qual termo que eles usam, convocado para a cerimônia e tal. A partir disso você vai se tornar cidadão canadense, ok? Tu recebe ali a primeira situação, a primeira emoção, acho que é alegria, né? Sim, só que quando eu vi a data, eu olhei e falei... Que momento. E se ele... Eu não sei. Quando tu fez o requerimento para alterar a data, tu não ficou tenso? Eu não tinha escolha naquele momento, né? Então... só avisei, olha, aconteceu isso, não estou no Canadá nessa data, então... por favor, me coloquem para frente. Foi só isso, só que aí nisso foi a mesma coisa lá do começo do processo. Não tive resposta nenhuma. Mas foi andando, aí a gente conversa com pessoas que estão mais ou menos na mesma época que você, e as pessoas, eu fiz a cerimônia hoje, opa, então tá andando. E aí, ali no final de agosto, eu fui convocado novamente e participei. Só que nisso, a minha cerimônia já foi em grupo. Foi online, mas foi em grupo, não foi sozinho. Excelente. Por conta dessas mudanças todas aí. Isso, eles foram testando individualmente e foram aumentando. Hoje os grupos estão na coisa de 120 pessoas por vez que eles fazem a cerimônia. É mais lógico, né? A minha foi 42, 43 pessoas. Entendi. Porque na realidade não tem por que não fazer em... Não, antes da pandemia eles eram feitos em grupo. Não tem por que não fazer. Porque na verdade quem perde mais tempo é o governo, efetivamente. Sim, porque se eles fazem individualmente é muito... Para ter uma ideia, um grupo de 40 pessoas demorou com a mesma coisa que da Xanda, que foi um grupo de 120, então... Quem ganha eles conseguem utilizar muito mais fazendo um grupo maior. Com certeza. E eu sei, né, até pela relação que nós temos, que depois as coisas andaram e tal. Hoje você é um homem casado, né? Casei novamente. Né? Com a Xanda, a gente deseja... Eu e toda a minha audiência, nós desejamos muitas alegrias, felicidades ao casal. Mas o que eu admiro também em ti é a forma com que tu vai vendo o mercado. Isso eu acho que é uma coisa tua. É uma coisa que tu traz, assim. E, diante disso, como é que foi comprar a primeira casa, e depois a segunda, e depois a terceira, e agora tu tem 5 casas já no Canadá, tu é um... A primeira casa foi interessante, porque eu e a minha ex-esposa, nós tínhamos um apartamento que, quando nós viemos para cá, ele estava quitado. E, basicamente, nós vendemos ele em reais, transformamos, na época, a 1 e alguma coisa. Poxa, valia a pena pra caramba trazer. Sim. Trouxemos o dinheiro para cá e usamos de entrada. Só que isso foi em dezembro de 2016. Só que eu não tinha feito nem minha primeira declaração de imposto de renda ainda. O que foi um dificultador, porque a gente tinha emprego, tinha o dinheiro para dar de entrada, só que fiscalmente, a gente não existia para o Canadá. E vários dos bancos nos negaram o financiamento por isso. Mesmo comprovando, olha, eu tenho emprego, eu tenho a renda, eu tenho dinheiro para dar entrada, só que fiscalmente eu não existia para o Canadá. Porque eu cheguei em 2016 e fui declarar, a declaração de imposto de renda é o mesmo período do Brasil, é março e abril, eu fui declarar no ano seguinte. E então foi um dos pontos. Só que no final, uma das financeiras aqui aceitou, porque eles viram que a gente tinha emprego, tinha fundos para poder pagar a entrada. Era só questão de virar o ano mesmo para fazer a declaração. Então eles aceitaram nos dar o financiamento. Mas foi isso, vários dos bancos nos negaram por isso, porque a gente fiscalmente não existia. Não existia. E uma coisa que eu acho legal, que até a gente conversou na última troca que vocês fizeram da casa, é quanto à diferença de burocracia do financiamento. Sim. E quer queira, quer não, no Brasil a gente vou falar, 80% dos brasileiros se utilizam da Caixa Econômica Federal para fazer o financiamento. E quer queira, quer não, tu tens uma burocracia, sei lá, de 2 meses, 1 mês, 3 meses. Hoje eu não sei como tá, porque faz muito tempo que eu não tenho contato com ninguém que esteja comprando, mas é muita burocracia, é muito papel, é muito documento, é muita assinatura. Depois tu encaminhou, eles demoram tanto que eles pedem de novo. Né? E aqui tu me relatou que é muito parecido. Mas a banda toca um pouquinho diferente, então
depois que tu começa a criar a tua vida aqui, as coisas vão ficando bem tranquilas. O notário que a gente utilizou para a última casa aqui, eu e a Xanda, a gente já estava morando aqui, já tinha assinado todos os documentos com o banco. Uns dias depois de já estarmos aqui, ele avisa para a Xanda: ô Xanda, eu não tenho nenhum documento, nenhuma cópia de nenhum documento teu. Porque ele era uma pessoa que já é o mesmo notário que eu uso desde a primeira compra, e ele é uma pessoa de confiança e ele não pediu o documento da Xanda. Foi trabalhando, foi fazendo o processo. A gente já estava aqui, já estava com a chave em mãos, já estava morando aqui. Aí que ele se lembrou que ele precisava de um documento dela. Vocês já estavam morando na casa? Já. Tudo aprovado, tudo ok. Sim. Pagando já. Que loucura, tio. Que loucura. Então... A relação é diferente, né? Eles trabalham muito numa relação de confiança aqui. E outra coisa que eu lembro que vocês comentaram foi o tempo de resposta, né? Foi muito rápido eles aprovarem o financiamento de vocês também. Foi. Questão de quanto tempo? Aqui, na verdade, a gente estava... Uma coisa que eu posso dar de recomendação para todo mundo que está procurando casa é: faz uma pré-aprovação no seu banco. Porque aqui as coisas andam muito rápido. E quando você faz a proposta, se em alguns dias você não tem essa pré-aprovação, você perde o negócio. Tem a visão de daqui a alguns meses comprar um apartamento, uma casa, já começa a conversar com o seu banco, põe uma ideia. Eu quero gastar mais ou menos tanto, vai ser mais ou menos nessa região, porque aí ele já te dá uma carta de pré-aprovação. E já fica ali registrado. Isso. E tu usa isso para dar os teus lances também, né? Exatamente. Tu pode falar um pouquinho, lógico, eu sei que tu não é especialista, mas tu tem experiência. Como é que funcionam os lances, cara? Basicamente, é diferente do Brasil também, né? Você olha um imóvel que você gostou. Você pode visitar com o seu corretor ou com o corretor do vendedor mesmo. Você foi lá, visitou, gostou, você pode falar: ele está oferecendo um valor hipotético, 300 mil por um apartamento. Você gostou? Eu vou dar os 300 mil que ele está pedindo, ou vou fazer uma proposta de 290, 280, o que você se sentir confortável. Nisso, o corretor do vendedor é obrigado a mostrar essa proposta para ele, e via de regra tem uma cláusula que diz lá que ele tem 48 horas para responder. Te dá uma contraproposta que volta para o seu lado agora, ou aceitar a sua proposta, e daí segue. Ele aceitando a sua proposta, daí segue. Na verdade, é sempre bom tu ter o teu corretor para fazer isso aí. Na verdade, tu precisa do teu corretor, né? Ou não é o caso de precisar um corretor? Não é necessário. Uhum. Eu sempre utilizei um. Ele te ajuda em várias coisas. Te ajuda a procurar. Se você fala pro teu corretor: eu quero um imóvel nessa região, com tantos quartos, num valor tal, ele vai te procurar e vai te mostrar opções que existem. Ele vai fazer um filtro mais claro para ti, talvez. Isso. Aí eles dividem a parte da comissão, se tem 2 corretores. Se tem um só, fica tudo para essas pessoas. E tem algumas pessoas que optam pelo... Tem um serviço aqui que eu não me lembro o nome agora. Não vou lembrar. É um serviço de compra e venda de imóvel, que eles fazem toda essa parte da corretagem, então não tem o valor da corretagem. Só que aqui quem paga a corretagem é o vendedor. Então, para o comprador, eu não vejo por que não utilizar um corretor. Quem paga é o vendedor. É o vendedor. E por último, assim, cara, eu acho que eu gostaria de te pedir uma dica. E essa dica eu tenho certeza que vai ser mais para quem já está aqui, com certeza há mais de um ano. Em toda reunião que eu tô com aquela galera mais próxima a minha, colegas, amigos e tudo mais, chega essa época do ano, sempre rola uma discussão sobre imposto de renda. Sempre. Tu podia desmistificar um pouco esse medo que a gente tem para declarar, cara. Porque tu é uma pessoa que... Olha só, tu tá aqui há 6 anos, isso? Isso. Vê se eu não tô errado. 6 anos, né? 6 anos. Foi isso que a gente conversou. Me diz, quantas vezes tu pagou um contador para fazer tua declaração de imposto de renda? Nenhuma. Eu fiz todas as vezes. Por quê? Me fala por quê. Porque, para mim, é muito parecido com o Brasil. Ok. A grande diferença é, no Brasil, a Receita Federal nos dá o software para fazer. Okay. Aqui tem vários softwares diferentes. Todos eles trabalham nas formas dos formulários que as empresas nos mandam. O T4. O famoso T4 RL1. Aqui para quem mora no Quebec. E esses softwares, eles pedem para você colocar os dados que estão ali. Olha, confere, localiza o campo e lança dentro do software. Isso? Exatamente isso.
E tem alguns softwares ainda que eles te dão uns passo a passo, não tem? Tipo, olhe lá. Exatamente. O software que eu utilizo desde 2016, eu tenho um formulário T22, não sei onde lançar. Ele tem um campo que ele me pergunta o nome do formulário e aí ele abre um menu de ajuda dizendo, lance aqui. É isso aí. Então é uma economia que tu pode fazer por ano, né? Aqui a diferença, como no Brasil, aqui você tem que comprar. Alguns desses softwares são gratuitos. Okay. Eu utilizo um que é pago, porém ele desde que eu utilizei a primeira vez, ele foi o que me deu o melhor retorno. Não me perguntam por quê, porque isso eu não sei te dizer. Eu diria que os softwares teriam que ser iguais, mas não é. Eu utilizo um que ele é pago, ele tem um valor individual, se eu não me engano, ele é coisa na faixa de $15. Só que eu compro um pacotinho de licenças que ele vem 4 por 20 e poucos dólares e serve para mim para chamar. Então, mas ele vem 4 por ano? Ou ele é. 4 por ano. Todo ano eu tenho que comprar a licença do ano seguinte. Renovar. O ano passado eu acabei ajudando 10 pessoas. Então. Tem muita gente que fica com medo de fazer, eu explico, eu mostro para as pessoas, se quiser eu te ajudo ano que vem, não tem problema algum. Mas é isso. Né? Então não é nada contra o contador, né? Não. Contra o contador. Querem utilizar um contador, gente, utilizem, mas é muito tranquilo de ser feito. E é algo para ti se habituando também, né? Porque quer não. A única coisa que eu posso dizer é que é muito parecido com o Brasil. O período, é março e abril também, é o período que a gente está no momento. A grande diferença é que lá o Brasil, a Receita Federal nos dá um software para fazer. É um software homologado pela Receita e você utiliza aquele software. Aqui tem várias empresas que dão esse software, que são certificadas pelo CRA, né, pelo Canada Revenue Agency. Diz o nome do aplicativo. Em inglês é o YouFile. Em francês ele é o Info Expert. Pode ser. Mas em inglês é o YouFile. Então fica aí uma dica, né? Pra quem porque quer não, é uma coisa que a gente precisa fazer aqui desde quando a gente chega. Sim. Sabe? Que é outra coisa, se a gente chegou aqui eu cheguei em julho, né? Ali chegou março, eu precisei fazer minha declaração. Sim, você faz como isento, como sem renda. Mesmo não tendo renda naquele período. Exato. Você não é obrigado a fazer, não ter na renda, mas é bom para você fazer, para você existir fiscalmente, para não ter problema para conseguir o financiamento, para na hora que for comprar sua casa. É bom, mesmo não precisando declarar. Na verdade, dependendo da renda, que foi o que aconteceu comigo, dependendo da renda que tu tinhas, que era o meu caso, que a renda que eu tive logo que eu cheguei, eu não precisei pagar nada. Sim. Então não tem por que não. Né? Exatamente, porque se você trabalha meio ano, a empresa te deduz como se você tivesse trabalhado o ano inteiro, só que você trabalhou só 6 meses. Então, nisso, na declaração do imposto de renda, volta quase tudo. O primeiro ano é muito interessante para você fazer a declaração. Eu fiquei recebendo, acho que os 2 primeiros anos eu tive recebimento, depois deu as confusões com a pandemia. E daí foi uma zoeira, né? Sim. Acontece, né? Acontece. Mas é que o pessoal que estuda vale muito a pena, porque o estudo aqui ele te dá uma baita dedução no imposto de renda, então... Isso é bom deixar a galera sempre atenta, né? Quem estuda, como a gente ainda não é uma figura do Canadá, de forma específica, né? Alguns impostos a gente tem a restituição de forma direta, né? Na declaração do imposto de renda. Então é importante ficar atento. E eu acho que é aí também o medo de muita gente em fazer a sua declaração no início. Sim, mas é muito tranquilo, porque o valor que você paga para a escola tem que gerar um formulário para a Receita, e esse formulário você insere no software, e ele faz todo esse cálculo para você. Pois é. Então... E é engraçado, porque logo que o ano inicia, todo mundo começa a te dar um monte de documento, né? A empresa te dá os 2 documentos, a escola te dá um documento. A empresa que você alugou, pega o seu aluguel, te dá um documento. E todos esses documentos, se você não sabe onde colocar, a maioria dos softwares te ajuda onde inserir essa informação. Então, é muito tranquilo. Sim.
Então basta a pessoa sentar uns minutinhos na frente do computador, né? Eu vou ver se o cara da edição ele localiza e manda lá no link, que na descrição do vídeo eu deixo esse link do nome do software, a questão da calculadora também, e não é da francização, é do organismo lá que auxilia a galera do CAF. Do CAF. Escrevi café, cara. Fiquei pensando, só tira o último E. Que café que eu preciso colocar. Então, para auxiliar da melhor forma e a galera que veio chegando, porque na verdade tu tocou em pontos, sendo bem sincero, que vai auxiliar a galera que tá chegando, a galera que já tá aqui, e a galera que tá começando aí a vida efetivamente, porque a questão do CAF, tu vai pegar bem a galera de início, sim, que tá chegando, se habituando, conhecendo, se é uma família maior, talvez ela até possa buscar essa cesta básica, que é muito barata, e vai te auxiliar na alimentação, que a gente sabe que é sempre um custo comer, e essa alimentação mais bruta, tu vai ter o auxílio do CAF. Tu comentaste também da questão da calculadora, então que é para pessoa que já está com o processo ali concluído de RP, mas já está iniciando e pensando no processo de cidadania, vai auxiliar pra caramba tu já ir, né? Vai lançando os dados com o teu login, com a tua senha, não precisa ficar fazendo esse cálculo manual como tu fazias no próprio Excel. Sim. Não precisa. E, não menos importante, essas pequenas dicas aí de existir fiscalmente, né? Que é necessário até para lá na frente tu vai fazer aquisição de algum outro bem, tu já existe no Canadá. E não tem um mistério muito grande em fazer a declaração de imposto de renda, em buscar essas informações. O software mesmo vai te auxiliando conforme for avançando no preenchimento dessas informações. E por fim, e não menos importante, a tua história, cara. A tua história. Algumas coisinhas. Algumas coisas, tem algumas coisas que a gente não consegue aprofundar, porque o tempo vai andando, né? Sim. O tempo vai andando e, cara, eu só tenho que te agradecer de novo. Que isso? Só tenho que te agradecer, porque tu enriqueceu de fato com um monte de informação valiosa. Muita coisa mesmo tu trouxeste para nós e muita informação válida, valiosa, muita informação que a gente pode usar no dia a dia e não importa qual momento do processo. Cara, o que eu posso dizer para ti é obrigado, mas além disso, quer deixar tuas redes, teus contatos, quem quiser conversar contigo, te acha onde, o que faz, para ir almoçar na tua casa? Almoçar é só chegar. Facebook, Instagram e Twitter de vez em quando eu utilizo. O Instagram e o Twitter do underline Resende. E o Facebook do ponto Resende, que ele não aceita o underline. E calma aí, vamos devagar, que o editor é um pouco lento. O editor, ele tá aprendendo. Né? O Facebook, se você colocar Facebook barra do ponto Resende. Edu. Do. Justo do, não tem o E. Não. Do ponto Resende. Vai pro meu perfil. Okay. O Instagram é do underline Resende. Do underline Resende, ok. E o Twitter do underline Resende também. Twitter do underline Resende também. Edu, só mais duas coisinhas antes de eu te liberar, cara. Nossos apoiadores, né, pô? Os apoiadores, mas tu tá ligado já no negócio. Tu sabe que a galera aqui é ligeira, né, cara? Me diz uma coisa, antes de mais nada, tu gosta de bicicleta, cara? Cara, tô só esperando a Bix voltar. Utiliza a Bix, tem uma estação aqui do lado de casa. Ó. Tu sabe qual foi minha tristeza de hoje? Que foi? Sendo bem sincero, cara. Eu trabalho na rua, né? Sei. Então, assim, ó, eu ia andando para fazendo minhas coisas e eu vendo as caminhonetinhas da Bix chegando com as plataformas para ocupar o espaço de estacionamento. Vai te atrapalhar no trabalho. Eu comecei a chorar sozinho. A Bix aqui em Montreal, outras cidades eles usam o ano inteiro, mas aqui em Montreal eles utilizam via de regra de 15 de abril a 15 de novembro, e após 15 de novembro começa o inverno, começa a
tem mais neve, eles tiram as plataformas e o pessoal tem um pouquinho a mais de lugar para estacionar. Então, a Mas Bix eu só gosto muito do serviço. Quem pode se utilizar, gozar desse serviço, né? É muito bom. Mas a Bix, então, são as bicicletas, né? As bicicletas que eu não sei, é privada do governo, eu não sei quem é que... Eu, até onde eu sei, é uma empresa privada. Governo? Não, é uma empresa privada que dá esse serviço pra gente. Você tem... É vinculado ao Opus, não é? Eu não tenho a minha vinculada ao meu Opus, eu tenho a chave de acesso. Hoje você pode abrir pelo aplicativo, não precisa mais da chave. Eles até não estão dando mais a chave. Eles disseram que eram questões ecológicas, não estavam fazendo mais chaves para poluir o ambiente. Mas é bem tranquilo abrir no aplicativo, né? Então... Tá bom. Então, tudo isso para falar que se você gosta de bicicleta, se você tem uma bicicleta, se você é do Rio Grande do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre, vai lá em São Leopoldo na Bike Garage, Edu. Bike Garage vai fazer revisão, manutenção, venda, troca, ele faz câmbio. O que precisar relacionado a bike, acessório, tem na Bike Garage. Tá? Pertinho de Porto Alegre, ó. Pertinho. Manda um abraço lá pro Ezequiel, cara, da Bike Garage. Abração, Ezequiel. Aí, vamos achar o outro aqui. Rapaz, esse negócio dos apoiadores vão fugindo, velho. Mas não menos importante que a bicicleta, porque tu pedalou, fez aquela corrida, né? Tá cansado. Tá cansado porque tu precisa deitar. Descansar. E nada melhor que um colchão de qualidade, não concorda? 100%. Colchão de qualidade tu vai pegar onde? Lá na KEF Sleep Comfort. Oh, rapaz. Pra que esse nome? Me diz, o cara tá lá em Novo Hamburgo. Você é um cara visionário. Você é o cara que pensou, eu vou apoiar o canal do Evandro lá, tem que meter um nomezão em inglês. Ele tá no Canadá. KEF Sleep Comfort. Eles têm colchões, né? E acessórios exclusivos da marca Erval, além de trabalhar com algum material próprio. Então, tá em Novo Hamburgo, São Leopoldo, tá vendo um colchão... Porto Alegre é do ladinho também. Porto Alegre é logo ali, porque lá tu vai buscar qualidade, né, Edu? Vai deixar de rodar 30 km, 40 km para não ter qualidade? Não, né? Vai lá na KEF Sleep Comfort e garanta o seu colchão, seu acessório. Não sei se tem acessório para colchão. Acessório para colchão é travesseiro, né? Uma manta, talvez. Não sei. O Rio Grande do Sul faz frio, rapaz. Uma coisa que a gente não comentou. Aqui eu passo menos frio do que no Rio Grande do Sul. Na verdade, eu vou falar do outro aqui, apoiador, depois tu pode fazer um relato da onde tu passou mais frio e menos frio, porque tu passaste pelo... Olha só, tu é de São Paulo, passou por Minas, Rio Grande do Sul, Canadá e Índia. Então, a Índia é quente. É quente pra cacete. Eu imagino que tu pode fazer ali os altos e baixos de temperatura. Altos, bem altos e baixos. Né? Eu acho que tu tem... A gente faz um pós-crédito. Pós-crédito. Pede pro editor cortar. Editor, tu não me deixa na mão, editor. Não me quebra. Editor, rapaz, o editor me dá uma pena dele, cara. Ele tenta, mas ele tá sofrendo. Eu vejo ele sofrer, ele tenta. Mas tem uma coisa aqui, tia, que não tem lugar. A gente falou de São Leopoldo, Novo Hamburgo, região metropolitana. Nós somos de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Índia e Canadá. E tem esse apoiador que, de fato, ele pode estar em todos esses lugares. Aqui, beleza. Ele é o cardosodigital.rs, Everton Cardoso Social Media. O que faz esse cara? Ele trabalha com as mídias sociais da tua empresa. E qual é o grande lance? Pequenas empresas precisam também se colocar no mercado digital. Sim. Porque as grandes empresas automaticamente já estão lá, se bem colocaram. E se tu, pequeno e médio, ainda não está lá com o Instagram funcionando bem, com o Facebook tendo algumas informações, com o Twitter, talvez, conforme o teu público, tu tá fadado em sucesso. Então, exatamente, precisa procurar o Everton Cardoso Social Media, ou cardosodigital.rs. Esse cara vai te ajudar a te alavancar no mercado digital. E tu, como um cara da TI, né? Sabe? Tudo que é vinculado ao computador, o cara pensa que é o cara da TI, né?
Ó, tu que é o marketing digital, ô Eduardo, dá a tua opinião sobre marketing digital aí, tu é da TI. Pô, claro! Não, mas é importante hoje. Hoje em dia, se a empresa não tá no Instagram, no Facebook, todas as mídias digitais, é bem complicado mesmo. Eu acho que qualquer tamanho de empresa, eu não posso falar qualquer Sim. empresa que parece que eu estou desmerecendo, mas não é isso. Mas não importa o tamanho da empresa, né? Tu precisa ter um canal de acesso. Exatamente. Um contato, porque é totalmente necessário. E tem dois novos apoiadores que estão vindo devagarinho. Eu falo para eles deles devagarinho. Um também está em Novo Hamburgo, que é o Sofá Novo de Novo. Eu achei bem legal o nome desse lugar, porque eles fazem higienização de sofá, blindagem, se faz necessário. E tem um outro que é uma loucurada. Na verdade, esse cara, assim, é excepcional. Deixa eu localizar ele aqui de novo. Por quê? Ele trabalha, cara, com um projeto 3D. Então, Que legal. assim, ele trabalha com imagem, eu não posso falar imagem, não sei se eu falo maquete, mas o que ele faz em suma, né? Tudo que é personagem que tu queiras, que tu deseja, o Batman, que lançou agora um baita filme, já assistiu? Ainda não. Assista. O Batman, Spider-Man, ou se tu gosta mais de anime, vai lá ver o Goku, ou, sei lá, Final Fantasy, videogame. Agora acho que eu fui velho, né? Mas, Eles estão lançando o Final Fantasy XX daqui a pouco, então então, não tá tão atual. velho. Então, assim, esse cara, ele faz tudo isso em 3D. Ele faz Legal. impressão 3D. É um trabalho minucioso, é um trabalho de pintura artesanal, é um trabalho diferenciado. E ele está no Mercado Livre com as maquetes. Eu não sei se eu posso falar maquete, eu não sei como é que eu posso chamar, mas não importa também. Procura lá. No Mercado Livre e no YouTube, ele tem os tutoriais dele também. Então é o Juezu, Juezu 3D. Juezu. Eu até tentei perguntar para ele se eu estou falando certo o nome do canal dele, do Mercado Livre dele, mas... Pede pro editor colocar o link e fica tudo Editor, certo. link lá. É que meu editor dá uma pena, já disse, né, cara? Dá uma pena do cara. Dá uma chance pro guri. Ele vai dar bom ainda. Ele vai dar bom. Então, o Juezu 3D, vai lá, acessa o Mercado Livre, compra lá dele, que ele tem um trabalho fora de série. Né? Legal. Eduardo, aqui estamos bebemos e falamos, né? Aqui tenho ainda meu pouquinho de trago. Ó. Né? Outro já tomou 2 litros aí, cara. Meu copo é de 300 ml. Então, assim... Não, esse copinho do Mundial da Cerveja aqui de Montreal é bem interessante. É pequenininho. É pequenininho, tem 1 litro aí, cara. Tem 1 litro. Então, assim, obrigado pelo bate-papo. Que isso, Obrigado pela atenção. Obrigado pelo teu tempo. Então, eu só tenho, de fato, agradecimentos a fazer a ti. Então, deixa um abraço para quem tu quiser aí, para a gente encerrar e não deixar o pessoal mais tanto tempo agarrado na gente aqui, que eu já tô há 1h15 falando. Eu tô falando mais do que o convidado. Pelo amor de Deus, falei que eu vou beber. Mais que o Homem da Cobra. Pessoal, obrigado por estar na parceria aqui com a gente. E vamos lá, dá uma força pro Evandro, segue o canal, ativa a notificação, liga o sininho, faz tudo aí que a gente sabe como é que é. E ó, esse ano, Canadá na Copa, e a gente vai torcer pra quem? Brasil ou Canadá? Eita! Cara, eu tava encerrando, mas eu vou ter que falar de novo, cara. O editor resolve depois. O editor faz tudo. O Canadá, cara, vai entrar na Copa do Mundo pela porta da frente, cara. Isso que eu acho legal. Vai. Então, esse ano no Catar, eles fizeram um baita caminho nas eliminatórias. Foi. Eles tiveram uma derrota só. Uma derrota, cara. E eu acho que foi uma desestabilidade por já estarem meio que garantidos, sabe? Eu não assisti o jogo que eles perderam, que foi há 2 jogos atrás. Né? Foi na Costa Rica, foi pra Costa Rica, foi 1-0. Foi uma campanha excepcional. Desde, acho que a última classificação acho que foi 86, se eu não me engano. Faz muito tempo, cara, faz mais de 20 anos. E esse ano amanhã tem a última rodada.
da CONCACAF, eles estão em primeiro e provavelmente vão se classificar em primeiro. Não que isso... Eu acho que talvez mude em questão deles serem cabeça de chave, porque o primeiro colocado da CONCACAF, eu acho que vira cabeça de chave. Mas posso estar enganado no sorteio da FIFA. Que é sexta-feira até. Sexta agora. O sorteio já começa. É sexta-feira. Legal. Eles se classificaram muito bem, tá com o time muito bem. E o que eu achei mais legal, porque quer queira, quer não, o Canadá sempre foi o patinho feio, né? Então, assim, era só mais um, porque da América do Norte ele é o que menos existia, era né? sempre ali, Estados Unidos, México, e ficava variando entre Panamá e Costa Rica. Era sempre esses 4. E esse ano não. O Canadá em primeiro, Estados Unidos e México estão em segundo e terceiro disputando. Exato. E a Costa Rica ainda tá com chance de classificação. A Costa Rica pode entrar ainda? Nesse momento tá a Costa Rica em quarto, então eles vão para aquela vaga da repescagem, que a América do Sul, por exemplo, joga contra a Oceania. Aqui da América do Norte eu acho que joga contra um time da Europa ou da África, eu não lembro. Mas o Canadá tá classificado, com certeza. Isso é importante. Não vai nem para repescagem. Quem vai ser para repescagem vai ser um dos 3, ou os Estados Unidos, ou o México, ou o Panamá. Então, na verdade, nossa homenagem, por isso tu estás aí de preto, com essa bonita camisa do Canadá, inclusive, né? Muito bonita. E torcer pro Canadá, né? Não vai ganhar a Copa, lógico, né? Vamos ver, né? Vai que dá uma zebra aí. Pensa em zebra que tem que dar, né? Olha, pensa em zebra. E é isso aí, cara. Tu veio aí com uma camisa que tá em ascensão e eu acabei vindo com uma camisa que tá em decadência, coitado. O ano passado foi para os playoffs. Chegou no final? Foi lá pra... Como é que é? Taça Stanley, né? Foi na Cup Stanley, chegou até a final, mas tomou um couro do Tampa Bay. E esse ano... Esse ano não saiu, acho, da zona do... Eles têm sorte que aqui não tem rebaixamento. Não tem rebaixamento, porque esse ano tá feio. Ia cair. Se existisse rebaixamento, eles iriam cair. Eu caí. Mas é uma camisa muito bonita. Exatamente. Isso que a gente nem falou ainda de São Paulo, Internacional, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, daria pra falar mais. São Paulo tá na final do Paulista contra o Palmeiras. Eu não gosto mais de futebol, não tô mais assistindo. Não, isso aí. Vocês são estrelas. Não gosto. Nunca gostei. Nunca assisti. Negão, obrigado de novo, tá? Sucesso, saúde e a gente se vê na sequência. Valeu? Te inscreve, curte, compartilha, tudo. Tá bom? Forte abraço, Edu. Nós falamos na sequência. Um abraço. Até mais.